senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 30 do Filô. Olha, número 30, número redondo. Eu não sei, parece que tem uma mágica com os números assim, né? Redondinhos, os terminados em 0, terminados em 5. Lembra Pitágoras. Ele tentava encontrar na natureza uma relação entre os números e tudo o mais que há na natureza, como se eles pudessem ser uma linguagem, que tivessem um significado neles mesmos e pudessem explicar tudo. E durante boa parte da história antiga, isso era um tipo de ciência, que os antigos chamavam de meteorologia. Eu sei, meteorologia pra gente é outra coisa. É você estudar o clima. Para eles não, era o estudo das coisas celestes. Meteoros, as coisas celestes. Era como se, na tentativa de entender o universo, nós conseguíssemos compreender, como humanos, o nosso lugar nesse universo e assim saber também o que fazer. Bom, eu não esqueci que o nosso tema ainda é o diálogo Mênon. Mas é que, nesse momento do diálogo, Sócrates vai nos falar de ciência. E a ciência, até Sócrates, entendendo aqui ciência com a palavra grega episteme, que é a compreensão racional de alguma coisa. Ciência que envolve não propriamente algo que tenha um método de descoberta, um método específico que nós temos como repeti-lo, como testá-lo várias vezes e que nos garante a certeza das coisas. Ciência que tem mais a ver com a ideia de um saber, não só um saber no sentido do conhecimento, mas também o saber fazer alguma coisa. O domínio racional, consciente de uma arte. Algo que pode ser transmitido para os outros, que tenha um saber objetivo por detrás dela. Pois os pré-socráticos, de uma forma geral, se concentravam muito numa ciência das coisas celestes. Ou, como nós dissemos aqui, de uma meteorologia. Agora, Sócrates não. Sócrates, o que ele fazia era um outro tipo de ciência, uma daimonologia, de daimon, que você pode entender aqui como espírito, que é o estudo do espírito humano. Hoje a gente chama isso mais para psicologia, se fosse tirar uma tradução literal, mas é ética. Ética entendida aqui como um modo de ser, um modo de existir, e nesse texto um tema central da ética, que é a virtude. Bom, mas o fato é que ele tratava isso como uma ciência. Ele é uma espécie de cientista que indaga os outros tentando desvendar o eidos, a ideia de alguma coisa, de onde vem um conceito. E o diálogo até agora com Mênon não conseguiu nos dar um conceito do que é virtude. Na verdade, o Sócrates até desviou um pouco o assunto, porque ao invés de discutir o que é a virtude, ele acabou discutindo se a virtude pode ser ensinada ou não, mesmo sem saber, em termos conceituais, o que ela é. Bom, e aqui Sócrates vai nos propor uma hipótese. Ele vai dizer: ora, Mênon, se eu comandasse não somente a mim, mas também a ti, não examinaríamos antecipadamente se a virtude é coisa que se ensina ou que não se ensina, antes de primeiro ter procurado o que ela é em si mesma? Mas, já que tu não tratas de comandar-te a ti mesmo, para que sejas livre, enquanto a mim tratas de comandar e comanda, ceder-te-ei. O que o Sócrates está dizendo aqui não é muito elogioso para o Mênon, não. Ele está dizendo que o Mênon é alguém que não comanda a si mesmo, quer dizer, ele não se aguenta. Não controlar a si mesmo é um sinal de desmedida, de eres, de alguém contido, algo longe de ser uma virtude.
É engraçado, porque é um diálogo em que fala-se de virtude, mas o próprio personagem que dialoga com Sócrates está longe, muito longe de ser alguém virtuoso, e ele lembra disso o tempo todo. E ainda faz uma brincadeira do tipo, olha, você inclusive é meio autoritário. Você não manda nem em você, mas manda em mim. Então tudo bem, vamos mudar de assunto só porque você pediu. Então ele diz, ceder-te-ei. Pois que se pode fazer. Parece então que é preciso examinar que tipo de coisa é aquilo que não sabemos ainda o que é. Se mais não fizerdes, então, pelo menos relaxa um pouco o comando sobre mim e consente que se examine a partir de uma hipótese, se ela é coisa que se ensina ou se é como quer que seja. Por a partir de uma hipótese, quero dizer a maneira como os geômetras frequentemente conduzem suas investigações. Olha, para você que acompanhou o episódio anterior, você viu Sócrates provando para Mênon que ninguém ensina nada a ninguém. Que, na verdade, nós já temos o conhecimento das coisas em nós, porém, ele fica aqui recalcado no nosso espírito esquecido, de tal maneira que aquilo que nós podemos fazer pelo outro não é dar-lhe o conhecimento, mas permitir que o conhecimento que já há em cada um ganhe a superfície, venha à tona. Isso ele faz por uma demonstração a partir da geometria, num cálculo, na tentativa de descoberta de um lado de um quadrado cuja área já se sabe. Então, ele segue a mesma lógica geométrica aqui, só que dessa vez sem desenhar figurinhas, sem fazer cálculo. Ele vai dizer o seguinte, levantando uma hipótese para testar se ela é verdadeira ou não, como quem tem uma equação e não sabe muito bem qual é o valor da incógnita, então gera uma hipótese. Talvez essa incógnita ela tenha valor 2. E aí você coloca o 2 no lugar do x na equação para ver o que acontece. É mais ou menos isso que ele vai fazer aqui. Ele vai dizer o seguinte, não, a virtude, seja lá o que for, dela a gente sabe pelo menos uma coisa, que é algo bom e que é algo útil, não é? E o Mênon, claro, sim, sem dúvida, a virtude é algo muito bom e algo muito útil. É algo que todos deveriam ter, que todos deveriam aprender se for possível, ou desenvolver se for possível, enfim, é algo muito importante. E o Sócrates diz, mas a ciência, aquilo que nós chamamos de ciência, não é justamente uma preocupação, um esforço pelo entendimento, pelo domínio das coisas que são boas e que são úteis? Ninguém faz ciência de algo que seja inútil. Ninguém faz ciência de algo que não seja bom, de algo que seja prejudicial para todo mundo. Se há um esforço científico sobre um objeto, é um sinal de que esse objeto é bom. Então, talvez, pode ser que a virtude seja uma ciência, assim como a matemática é uma ciência, assim como a tentativa de compreender os mistérios celestes é uma ciência, talvez a virtude também seja. E se a virtude for ciência, como toda ciência pode ser ensinada, então, bom, ela poderia ser ensinada também, não é? E Mênon concorda, é verdade. Então eles começam a fazer uma verificação da condição. Se virtude é ciência. E a primeira evidência que Sócrates apresenta para testar essa hipótese é, sendo a virtude um bem, deve ser ciência, uma vez que a ciência é a única coisa que é sempre um bem, porque ela é um esforço por coisas boas e úteis. E tudo aquilo que é um esforço por coisas boas e úteis é sempre, sempre um bem. E assim ele começa a dar exemplos na matemática, ele começa a dar exemplos em coisas muito próximas até do que nós chamamos de ciência hoje. Mas logo depois ele dá um salto, repetindo a mesma sequência, a mesma lógica de exemplos para tratar de temas que são mais propriamente morais. Então ele vai dizer da coragem, por exemplo. Então a coragem talvez seja um objeto dessa ciência, né? Porque a coragem é algo muito bom, não é, Mênon? E Mênon, claro, é algo muito bom. Mas Mênon, pensa aqui comigo. A coragem é uma característica do espírito. Mas será que ela é sempre boa?
E Meno, mas como não seria? A coragem é algo muito bom sempre. E Sócrates, olha, eu não sei não. Sabe esse tipo de gente que arruma confusão com todo mundo? Sabe? Gente que é belicosa, gente que estraga a festa porque, sei lá, quer aparecer, quer demonstrar sua força e valentia para os outros. E por isso é uma pessoa ruim. É uma pessoa que estraga encontros sociais, é uma pessoa, não é? Que é muito mais prejudicial do que útil para a coletividade. Mas, sem dúvida, é uma pessoa corajosa. Alguém que comete um crime, que entra num banco, por exemplo, muito bem armado e dá tiro para todo lado para roubar o banco, é um criminoso, é terrível, não há nada de bom nisso. Agora, há que se reconhecer que é corajoso, porque afinal de contas, dentro de um banco também tem seguranças armados. É alguém que encarou o risco. E quantos males não são praticados por pessoas corajosas? Então, olha, a coragem em si não dá para dizer que ela é boa, nem que ela é ruim. E, aliás, isso vale para todo um rol daquilo que tradicionalmente se chama de virtude. A temperança, por exemplo, que é você controlar os seus afetos. É uma virtude? Bom, mas depende. Se for utilizada em excesso, há momentos em que nós precisamos demonstrar os nossos afetos. E se nós não demonstramos, é um mau uso de uma capacidade da alma. A coragem é uma capacidade da alma, a capacidade de enfrentar os medos, de superar o medonho em nós. Assim como a nossa afetividade também é uma capacidade da alma, mas para além dela em si, há um modo de usá-la. E talvez seja nesse modo de usar qualquer uma dessas habilidades da alma que esteja a virtude. É a observação que Sócrates faz. Então olha o que ele diz aqui. Então, não é verdade que com referência a todas as coisas é possível dizer assim, que para o homem todas as outras coisas dependem da alma. Eu acrescentaria aqui, daquelas qualidades da alma, daquelas disposições da alma. Continua Sócrates. Enquanto que as coisas da própria alma dependem da compreensão, se devem ser boas. E por esse raciocínio, o proveitoso seria a compreensão. Ora, afirmamos ser proveitosa a virtude? Mênon, perfeitamente. E Sócrates, logo, é compreensão que afirmamos ser a virtude, seja o todo da compreensão ou só uma parte dela? E Mênon, parece-me bem dito o que foi dito, Sócrates. E Sócrates, se é assim, não é por natureza que os bons seriam bons, não é? E Mênon, parece-me que não. Eu não sei se você entendeu, essa passagem foi muito rápida aqui do Sócrates, porque ele está dizendo que nós temos um espírito com certas habilidades, com certas disposições de agir, mas que essas disposições de agir em si mesmas não são nem boas nem más. Para que elas sejam de fato boas ou más, depende de como nós as utilizamos. E esse como nós utilizamos é isso que nessa tradução é chamado de compreensão. Eu tenho a compreensão das minhas qualidades, a compreensão dos meus defeitos. Eu consigo agir de forma calculada, consciente e racional no uso delas. Quando ele diz que não é natural, é porque os nossos afetos são naturais, as nossas habilidades são naturais, a nossa coragem, a nossa disposição de espírito que nos torna capazes de sermos corajosos, tudo isso é natural. Tudo isso já vem de fábrica em cada um de nós. Agora, a consciência de nós mesmos, essa não é natural, não. Ela é desenvolvida, ela é aprendida de alguma maneira. Essa consciência que torna a virtude mais próxima de um ato digno de ser chamado de moral. Moral. Porque moral é uma deliberação que nós temos a partir da nossa consciência. É preciso ter uma consciência daquilo que você faz para que essa atitude feita seja digna de ser chamada de moral. E daí o exemplo, um pai que não sabe nadar, mas que se atira num lago para salvar o filho que se afoga, ele não age moralmente.
Ele age por amor. Um amor que lhe inclina, um amor que não lhe deixa dúvidas na hora de agir. Agora, se quem estivesse se afogando fosse, por exemplo, alguém que ele detestasse, cujo desejo que ele tem é de atirar uma âncora para o sujeito afundar mais rápido, mas, no entanto, apesar do desejo, ele vence o desejo, mergulha e salva aquela pessoa que ele detesta. Aí sim é um ato moral, porque ele agiu por escolha, uma escolha livre, consciente, racional. Então, se chegassem à conclusão, Sócrates e Mênon, de que essa disposição de espírito a que chamamos virtude é algo natural, então a virtude não teria nada de moral. Ela não seria objeto de uma escolha, de uma consciência, de uma deliberação, não teria nada a ver. Seria necessariamente alguém que agiria assim porque não tem a escolha de agir de outro modo que não dessa maneira. E já antecipa um raciocínio. Por outro lado, em não sendo natural a virtude, isso também significa que ninguém é sempre virtuoso. Imagine a coragem. A coragem só é virtuosa se ela se traduz numa ação que faça sentido naquele momento, numa ação diante do perigo. Aí você reconhece a virtude, aí ela se mostra na sua inteira bondade e utilidade. Agora imagina que uma pessoa que foi capaz de agir de forma heróica, corajosamente heróica num determinado momento, pode ser que em outro momento ela vacile por algum motivo, porque nós não somos constantes mesmo na nossa habilidade. Pensa em pessoas que têm habilidades físicas extraordinárias, como um grande jogador de basquete, por exemplo, que tem dia que ele joga mal, até mesmo em jogos decisivos. E assim vai com o jogador de basquete, com um nadador olímpico. Todo mundo, por mais hábil que seja alguma coisa, não possui uma regularidade tal que é sempre absurdamente excelente, sempre que usa dessa habilidade. Nenhum craque de futebol é craque em todo e qualquer jogo. Há uma inconstância, justamente por não ser natural, por depender de algo que é inconstante em nós, que é a nossa mente, que são os nossos pensamentos, que é a nossa capacidade de encadear as ideias. Então, olha que legal. Chegou-se aqui à conclusão de que a virtude não é algo natural. A ciência também não. Ela é efeito de um esforço. Mas ele continua aqui, olha só. Dir-te-ei, Mênon, isto é, o ser ela coisa que se ensina, se é realmente ciência. Isso não retira o ser dito com justeza. Mas, que ela seja ciência, verifica se te pareço desacreditar com razão, pois diz-me o seguinte: se uma coisa qualquer, não somente a virtude, é coisa que se ensina, não é necessário que haja dela mestres e discípulos. Então, olha só, o Sócrates, ele está aqui, depois que o Mênon ficou muito feliz com Sócrates, que parece ter dado um passo não só na definição da virtude, mas também para responder a pergunta primeira que ele fez, se a virtude pode ser ensinada ou não. E parece que ela pode ser um objeto de uma ciência, porém, dessa nossa consciência que nos faz usar as habilidades do nosso corpo. Mas o próprio Sócrates diz, olha, eu não estou tão certo assim se é ciência ou não. E o Mênon, como não? Porque olha só, se for ciência mesmo, como toda ciência, já que ela pode ser ensinada, e já que o objeto do ensino da ciência é algo bom e útil, portanto algo que todo mundo quer, é natural que existam, portanto, os mestres dessa ciência e os discípulos dessa ciência. Pois bem, Mênon, você consegue me dizer quem seriam os mestres da virtude? E os discípulos, quem são? E nesse momento do diálogo aparece um terceiro personagem. Sim, porque esse Mênon que provoca isso tudo é esse jovem impetuoso,
Esse jovem meio autoritário na conversa e muito distante por conta do seu destempero, daquilo que pode ser chamado de virtude, popularmente chamado de virtude, agora não. Agora aparece um jovem chamado Ânito. E Ânito é o contrário de Mênon. Âniton é um jovem bastante conceituado na cidade. Inclusive, o Sócrates chega a nos dar aqui uma espécie de currículo dele no texto. Ele diz o seguinte: pois Ânito, que está aqui, em primeiro lugar, é filho de um pai rico e sábio. Antênion, que se tornou rico não por acaso, nem por ter-lhe alguém feito uma doação, como esse Ismênias de Tebas, que recentemente recebeu a fortuna de Polícrates, mas sim tornou-se rico adquirindo fortuna por sua própria sabedoria e esforço. Olha o Sócrates aqui fazendo fofoca, não é? Do tal do Ismênias. Ismênias, você é rico e não mereceu, hein? Bom, mas isso é só uma observação cretina na fala do Sócrates. Olha como ele continua. Em seguida, no que respeita às suas outras características, é alguém que não parece ser um cidadão arrogante, nem cheio de empáfia e execrável, mas um homem afável e de boas maneiras. Lembrando que o Mênon, por sua vez, aqui nesse diálogo, ele é arrogante, cheio de empáfia e meio execrável. É o contrário. Além disso, continua Sócrates, criou e educou bem este aqui. Segundo o parecer do povo ateniense, pelo menos, elegem-no para as mais importantes magistraturas. É justo, pois, com tais homens procurar a respeito da virtude se há ou não mestres dela. E quem são eles? Tu, pois, Ânito, junta-te a nós, a mim e a teu hóspede Mênon, aqui presente, para pesquisar relativamente a essa matéria. Quem seriam os mestres? E aí ele faz uma pergunta. Ele dirige o diálogo todo para perguntar para o Ânito: você acha que os mestres seriam os sofistas? Porque não há outro profissional na Grécia Antiga que se apresente cobrando por isso, dando aulas de algo parecido com virtude. Só os sofistas mesmo, que se dizem muito sábios e muito virtuosos e que são capazes de ensinar qualquer um a ser também virtuoso, como se numa sala de aula, após um curso, fosse capaz de transformar o caráter dos alunos, transformar a disposição de espírito dos alunos. Imagina um curso online, ou então um podcast sobre coragem, que de tanto ouvir, as pessoas se tornam corajosas no final. Oh, não seria legal? Ah, quanta coisa boa a gente podia desenvolver em nós mesmos assim, tão fácil, né? Pois bem, o Sócrates pergunta: você não acha que são sofistas? E o Ânito dá uma resposta do tipo: de jeito maneira. Não, imagina. Ele responde até mais ou menos de forma quase raivosa, porque ele diz: por Hércules, Sócrates, não blasfemes, que nenhum dos meus, quer amigos íntimos, quer conhecidos, quer cidadão, quer estrangeiro, seja cometido de loucura tal que vá para junto desses e assim se deixe cobrir de ignomínia, uma vez que eles são uma manifesta ignomínia e uma ruína para os que os frequentam. Isso é o Ânito falando dos sofistas. E o Sócrates ainda faz o papel de advogado do diabo, né? Que ele diz: que queres dizer, Ânito? Então, pelo visto, entre os que reivindicam para si mesmos o saber produzir um benefício, somente esses diferem tanto dos outros que não só não são de nenhum proveito, como os outros são naquilo que alguém lhes confia. Mais ainda, ao contrário, arruinam isso e abertamente pretendem fazer dinheiro em troca disso. Eu decididamente não consigo acreditar em ti. Essa passagem é um dos exemplos de uma outra característica de Sócrates, a ironia. Sócrates é irônico. E aqui no caso Platão, que é quem escreve o texto. Platão detestava os sofistas.
E aqui, diante de alguém que demonstra um desamor tão grande quanto o de Platão pelos sofistas, ou de Sócrates pelos sofistas, a resposta de Sócrates é essa: não acredito, como pode? Ironia pura, 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 pura. O fato é que os sofistas não podem ser sentidos como pessoas que ensinam a virtude, primeiro, pelo efeito. Ninguém assiste um belo discurso sobre coragem e sai dali corajoso. Às vezes sai até pior, porque os sofistas dizem dominar conceitos, ideias, que eles de fato não dominam, como aliás já restou demonstrado no começo desse mesmo diálogo, quando Mênon tentava responder o que é virtude, repetindo aquilo que ouviu de Górgias, que era um sofista. E, no entanto, Górgias afirmava ser virtude aquilo que ficou muito claro, muito evidente que não era. Então, como pode ser bom e útil algo que é mentiroso, algo que é errado? Como pode ser útil e boa a aprendizagem de algo incorreto? Isso não pode resultar em coisa boa. Por isso que o Ânito vai dizer que chega a ser uma ignomínia e que os sofistas são pessoas ignominiosas, pessoas repulsivas, pessoas terríveis, gente do mal. E aqui então, bom, se não há mestres, nem há alunos de virtude, então talvez a virtude não seja uma ciência. Tudo bem, os sofistas não são os professores da virtude, e nem os discípulos dos sofistas são, portanto, alunos da virtude. Até porque muitos pretendem tornar-se sofistas, que, na Grécia Antiga, era uma profissão que dava dinheiro. Saber falar bem, saber dar uma boa palestra, dava muito dinheiro. Eu sei que dá dinheiro para muita gente hoje também, mas, olha, naquela época dava ainda mais dinheiro e ainda mais prestígio. Permitia que a pessoa enriquecesse, até mais do que comerciantes, do que generais, que ganhavam dinheiro dos saques, dos espólios, quando venciam as batalhas, pois a arte da sofística, do falar bem em público, garantia até mais riqueza do que isso. Então muitos se tornavam alunos preocupados não propriamente com a virtude, mas preocupados em conseguir convencer os outros de que era virtuoso, ao ponto de merecer ser regiamente pago. E, no entanto, Sócrates pergunta para Ânito: então, bom, você não acha que existam pessoas virtuosas? O Ânito diz: claro, existem. O pai dele, por exemplo, é tido por todos como uma pessoa muito virtuosa. E Sócrates concorda, sem dúvida, seu pai, eu também reconheço como uma pessoa muito virtuosa. Mas será que essas pessoas, de fato, conseguem ensinar alguém a ser virtuoso? O Ânito acredita que sim. Até porque, olha a posição do Ânito, né? Se o pai é virtuoso, e ele, em boa medida, é respeitado na cidade por ser filho do pai, que é, né? Filho do pai que ele tem. Sabe aquela história? Filho de peixe, peixinho é. Filho de homem virtuoso também deve ser virtuoso. Ele pega carona na fama de virtude do pai. E assim ele diz: claro, meu pai mesmo me ensina muitas coisas. Um homem virtuoso naturalmente ensina a outros a virtude. E o Sócrates: tá, mas é sempre? Será? Ensina como? Qual é o tipo de aula? Não, ensina pelo exemplo. O exemplo do homem virtuoso é inspirador para aqueles que nele prestam atenção, dirá o Ânito, que é alguém muito atento a todas as virtudes do pai. E o Sócrates: tá, mas então vamos comparar com outros tipos de virtude. O músico virtuoso, aquele músico que toca maravilhosamente o instrumento de forma divina, aquele que fica treinando em casa o tempo todo, ensaiando em casa o seu instrumento, ali na frente do filho, desde pequenininho. Pergunta: esse filho também vai virar um músico virtuoso? A gente pode dar um salto, né? Quantos músicos maravilhosos nós conhecemos que têm filhos que não são músicos? Quantos atores e atrizes fantásticas nós conhecemos que são pais e mães de filhos que não são atores nem atrizes? Ou até alguns que têm filhos que são atores e atrizes. Péssimos atores, péssimas atrizes, provavelmente só conseguiram emprego mesmo,
por causa do sobrenome. Mas olha, não nos faltam exemplos de que não é necessariamente não ocorre de alguém que fique muito tempo próximo de alguém virtuoso tornar-se também ela uma pessoa virtuosa, não é? Então é fácil derrubar esse argumento. E o Ânito não gostou não, viu? Ânito ficou realmente muito chateado. Mas o fato é que esses dois temas vão só negando tanto que a virtude seja uma ciência, quanto que ela possa ser de fato ensinada por alguém de alguma maneira. E aí mais para o final, ele vai dizer o seguinte: o Sócrates ele vai ter que se retratar dessa afirmação de que só a ciência pode dirigir a ação correta. A opinião correta também o faz. Logo, talvez a virtude seja opinião correta e não ciência. Ou seja, o próprio Sócrates vai desconstruindo a hipótese dele. Ele vai dizendo que a hipótese dele é incorreta, que a virtude não é ciência, e mais, não sendo ciência, não quer dizer que a gente chegou aqui num beco sem saída. Porque, afinal de contas, há coisas que são boas e não são necessariamente ciência. O ponto de partida em trazer a ciência para o debate era dizer: tudo que é ciência é bom. Então, se a virtude é boa, pode ser que ela seja ciência também, não é? Mas aqui chegou-se à conclusão de que não é ciência. Mas isso não faz com que a virtude deixe de ser boa e que possa ser outra coisa que não uma ciência, não é? A opinião, por exemplo. A opinião, a doxa, é diferente da episteme. A episteme é a ciência, esse esforço racional pela compreensão de algo. A opinião não. A opinião é só uma impressão que pode ser intuitiva de alguma coisa. E o exemplo que Sócrates dá: o sábio de um caminho, um guia, por exemplo, que já tenha percorrido um determinado caminho que ligue duas cidades várias vezes, é um grande conhecedor em detalhes daquele caminho, será de fato um bom guia para ensinar outras pessoas a chegarem nessa cidade, não é? Sim, claro. Mas agora imagine alguém que nunca tenha ido para outra cidade, que não seja nenhum expert do caminho, mas que ele vai seguindo uma trilha que ele acha que é a correta e que, de fato, chega lá na cidade. Tem o mesmo resultado de um guia profissional. Ele também não agiu corretamente? Ele também não atingiu o mesmo resultado bom, entendendo aqui o bom como chegar na cidade? Não é? Então, olha, a opinião correta também cria coisas boas. Também é uma boa direção da ação correta. Então, olha só, a gente já tinha entendido lá no começo que isso que a gente está chamando de virtude, não é um dado da natureza, é um pensar. Esse pensar é ciência? O Sócrates descartou, não é. Bom, então pode ser uma opinião que nos leva a agir bem, que nos leva a agir corretamente. Essa opinião correta, sendo opinião doxa, é aquilo que em grego vai se chamar de ortodoxa. É a opinião correta, é a opinião certa, é a opinião verdadeira, porque lhe leva a um resultado que é verdadeiro, que é bom, que é digno. Então, a opinião, ela traz o mesmo problema em geral do pensamento. A opinião não é um dado da natureza. A opinião é uma construção mental. Mesmo se fosse uma espécie de ciência, a virtude não seria natural. Mas em sendo ainda uma opinião correta, também não é natural. E não ser natural significa estar sujeito a uma grande inconstância. Às vezes nós temos opiniões que são corretas, mas outras tantas vezes nós damos opiniões. Nós seguimos a nossa própria opinião que nos leva para caminhos errados. Nós erramos. Então, há mais uma vez aqui um princípio de inconstância associado à ideia da virtude, que fica muito difícil encontrar, no final das contas, aquilo que seja o próximo da natureza, uma causa da virtude. Ele vai até nos dar aqui uma espécie de diferença entre opinião e ciência. Olha como é que ele fala aqui. Diz o Sócrates: sabes por que te espantas? Ou devo dizer-te? Diz-me decididamente. Fala Mênon.
porque não prestaste atenção às estátuas de Dédalo, mas provavelmente nem as há em vossa terra. Mas a propósito de que dizes isso? Não quer dizer, mas que você está falando isso aqui agora, do nada? Porque também elas, diz Sócrates, se não forem encadeadas, escapolem e fogem, ao passo que, se encadeadas, permanecem no lugar. E o Meno, e então? Tá, mas e daí, né? Sócrates responde: possuir uma das obras desse escultor, que seja solta, não vale grande coisa. É como possuir um escravo fujão. Com efeito, ela não permanece no lugar. Encadeada, porém, vale muito, pois muito belas são suas obras. Mas a que propósito digo essas coisas? A propósito das opiniões que são verdadeiras. Pois também as opiniões que são verdadeiras, por tanto tempo quanto permaneçam, são uma bela coisa e produzem todos os bens. Só que não se dispõem a ficar muito tempo, mas fogem da alma do homem, de modo que não são de muito valor, até que alguém as encadeie por um cálculo de causa. E isso, meu amigo Menon, é a reminiscência, como foi acordado entre nós nas coisas ditas anteriormente. E quando são encadeadas, em primeiro lugar, tornam-se ciências. Em segundo lugar, estáveis. E é por isso que a ciência é de mais valor que a opinião correta. E é pelo encadeamento de ideias que a ciência difere da opinião correta. Olha que legal! A ciência é uma ligação de ideias, um encadeamento, uma trilha de ideias. Em grego, lógica, né? Logike. A origem etimológica é de logen, que é ligar. A ligação das coisas. Então a lógica é uma espécie de ciência que me ajuda a ligar bem as ideias. Ou, se você preferir, pensar bem. Pensar com correção. Pensar, no caso da lógica, como quem fala, como quem discursa, mas com correção. Já não é mesmo a própria língua falada um princípio de correção do intelecto? Porque se nós não conseguimos encaixar as nossas ideias em palavras, é porque talvez nós estejamos pensando mal. Então Sócrates que disse, olha, tudo bem, pode ser que a gente tenha uma opinião correta que nos leve a agir de forma virtuosa, mas ela é que nem essas estátuas que não ficam fixas, que tem que ser escoradas por outras tantas estátuas, colocadas uma do lado da outra, para que ela pare em pé. Se tira uma delas, todas desabam, e elas no chão não têm a beleza que tem quando ficam armadas, encostadas umas nas outras. É como se fossem estátuas sem base, com uma base redonda, por exemplo, tipo aquele brinquedo de criança, o João Bobo, que balança, só que mais pesadas na cabeça do que na base. E por isso, para que elas fiquem em pé, é preciso que se encostem em outra. E o escultor já faz assim de propósito, para que elas sejam erguidas, encostadas umas nas outras. Se bem montadinhas, lindas. Agora, se tira uma, tudo desaba. É que nem um castelo de cartas em que falta a base. Desaba tudo. Mas com todas encostadinhas umas nas outras, fica muito bonitinho o castelo de cartas. Aqui é a mesma coisa. Olha, a opinião não dura muito, ela desaba, porque são como essas estátuas. Agora, se fosse ciência, se nós dominássemos uma ciência da virtude, aí sim nós teríamos uma constância. Ela permaneceria. Nós não vacilaríamos no uso das virtudes. Mas como não há ninguém que vacile, aí realmente fica a prova derradeira de que não é ciência, mas algo que fica aí entre a opinião e a ciência, entre uma espécie de intuição e, no final das contas, uma capacidade de pensar coisas realmente verdadeiras. Mas olha só, olha aqui a conclusão no final. Se não é graças à ciência, então, resta que é graças a uma feliz opinião? O que ele está chamando aqui de feliz opinião? Uma opinião correta, uma opinião que te leva a uma conduta boa. Servindo-se dela, os políticos administram
e retamente as cidades, não sendo eles em nada diferentes em relação ao compreender dos pronunciadores de oráculos e dos adivinhos inspirados. Pois também estes, quando os deuses estão neles, falam com verdade, e mesmo muitas coisas, mas não sabem nada das coisas que dizem. E Mênon, há o risco de que sejam assim. E Sócrates, não é verdade, Mênon, que é justo chamar divinos esses homens, esses que, não tendo disso a inteligência, realizam com sucesso muitas e importantes coisas, entre as que fazem e as que dizem? Essa é a última frase do diálogo, a última frase do Mênon. Mas o que ele quer dizer com isso tudo? É porque a conclusão a que ele chega é que, seja lá o que é a virtude, ela é uma disposição intelectual de agir, porém não necessariamente consciente. Está mais por uma opinião feliz, por uma opinião correta. Mas é da natureza da opinião correta nós não termos o domínio pleno de todas as informações que nos fazem transmiti-la, nos fazem agir em conformidade com ela. Porque se nós dominássemos todas as informações, aí ela já não seria mais opinião, se tornaria ciência. Nós teríamos os dados todos para pensar. Mas opinião é algo pensado que nós pensamos com lacunas, com enormes lacunas. E a verdade que anima essa opinião, para que nós sejamos capazes de ter uma opinião verdadeira, é da mesma fonte, diz ele na citação anterior, da mesma fonte que ficou demonstrado ali, de onde vem o conhecimento daquele escravo, a quem ele demonstrou não ensinar nada, mas ajudá-lo a descobrir algo que já sabia. Uma verdade que já está nele, que, portanto, a origem dessa verdade é divina. E é por isso que ele compara esses homens virtuosos como grandes políticos virtuosos, que fizeram grandes feitos, grandes generais. Ele compara com os oráculos, com os sacerdotes, que falam verdades quando afetados pela divindade. E que isso os torna, de certa maneira, divinos, porque naquele momento eles falam coisas verdadeiras, corretas, virtuosas, se você preferir, sem o domínio intelectual e consciente daquilo que estão fazendo. Por isso são extraordinários naquilo que fazem, não é? A virtude, portanto, para Sócrates, nesse diálogo que no final das contas ele não responde nem exatamente o que é virtude, nem se ela pode ser ensinada, para Sócrates ela é algo divino, que nos afeta, e que talvez o que nos torne virtuosos seja um maior contato com esse algo divino em nós, com o nosso daimon, com o nosso espírito, com essas verdades inatas que não são nossas, que são dos deuses, diria Sócrates, ou de Deus, diria você, de uma tradição judaico-cristã. Não é legal? Não é legal? E se vem de Deus, então ninguém ensina a virtude a ninguém. Ela é uma dádiva. E uma dádiva que, quando é dada a alguém, olha, é bom respeitá-la, é bom tratá-la de fato como um presente. Mesmo que a vida virtuosa te leve a resultados que possam ser dolorosos às vezes, como boa parte das nossas condutas morais, né? Às vezes fazer o certo tem um custo, mas ainda assim continua certo, mesmo quando o custo é alto. E ainda assim, vale a pena, como tudo que é divino. Não é legal? Fiquem bem. E até semana que vem com mais um episódio do Filô.